Olá amigos, que Deus abençoe a todos que estão nos assistindo aí através das redes sociais, Facebook, Instagram, nosso site, da Igreja do Evangelho Pleno São José dos Campos. Eu quero abordar nesse vídeo o tema batismo, porque mandaram para nós algumas perguntas e nessas perguntas, se eu não me engano 19, 8 delas foi sobre batismo. Perguntando assim, pastor, eu devo batizar de novo? Estou voltando agora para os caminhos de Deus. Já batizei na igreja católica, estou me convertendo à igreja evangélica, já fui evangélico, batizei, fiquei um tempo na igreja, depois fui para o mundo, fumei, bebi, usei droga, voltei às velhas práticas, devo ou não batizar? E essas perguntas, essas dúvidas que muitas pessoas, na maioria delas evangélicas, têm em relação ao batismo. Então, para nós falarmos do batismo, eu quero deixar bem claro que já há 20 dias estou lendo todos os materiais que eu posso encontrar sobre Mateus, Marcos, Lucas, João e Paulo, que são os apóstolos que vieram dar a doutrina de Cristo. Essas dúvidas surgem, eu pude ver em todos os comentários, na passagem que Paulo fala na cidade de Éfeso, se eu não me engano no livro de Éfeso, capítulo 4, versículo 5, que diz: há um só Deus, uma só fé e um só batismo. Então, de acordo com o que Paulo falou, as pessoas pegam esse versículo de um só batismo, isolam esse versículo e fazem dele uma doutrina. E é aquilo ali a verdade, e nada muda aquilo. Então, o que eu devo falar para vocês? Eu não oriento as pessoas a batizarem de novo na nossa igreja. Mas confesso a vocês que algumas pessoas falaram: pastor, eu preciso batizar de novo. Eu não me sinto batizado. E de acordo com o coração da pessoa, depois de uma orientação que nós fizemos para as pessoas, nós vamos falar sobre isso, nós batizamos essa pessoa. E eu posso falar não pela segunda vez, mas batizamos essa pessoa pela primeira vez. Mas pastor, a pessoa me disse que já era batismo? Só que o que ela cria ser um batismo não era um batismo, de acordo com a palavra de Deus. E é sobre isso que nós vamos falar. Veja bem, esse versículo que as igrejas pegam para falar um só Deus, uma só fé, um só batismo, Paulo falou para quem? Você, pastor, que prega isso na tua igreja. Paulo pregou para quem? Para Éfeso, para os Efésios. Depois, lá em Atos, se eu não me engano, capítulo 19, ele volta para Éfeso e pergunta: acaso vós sois batizados, sois batizados? E eles dizem: somos no batismo de João. Eu te pergunto, João batizou essas pessoas. O batismo de João era válido? Era válido, porque senão o batismo de João batizou Jesus não seria válido. Então quer dizer que o batismo de João era válido. Mas em seguida, no capítulo 19, logo após essa pergunta, Paulo faz uma segunda pergunta: vós recebeste, depois que creste, recebeste o Espírito Santo? Eles falaram: não, nem ao menos sabemos o que é isso. Aí diz no versículo seguinte que Paulo batiza eles novamente. Depois dele batizar de novo, ele impõe as mãos e eles recebem o Espírito Santo. Então Paulo batizou pela segunda vez. Mas não foi Paulo que falou que o batismo era um só? Por que ele volta na mesma cidade para as mesmas pessoas e batiza eles de novo? Porque segundo a ideia de batismo de Paulo, a ideologia pregada por Paulo sobre o batismo, é que o batismo é o sepultamento da velha criatura. Por exemplo, quem é sepultado, morre e é enterrado. Depois você encontra a pessoa andando de novo para a rua? Lázaro foi ressuscitado por Jesus, mas depois ele morreu de novo, concorda comigo? Ele está vivo ainda? Ou ele está vivo ainda? Não, porque se ele tivesse, me fala onde é que eu quero conhecer ele pessoalmente. Gosto muito dele, da história dele. Então, Paulo não, Lázaro morreu de novo. Depois que ele morreu de novo, ele voltou? Não voltou. Por quê? Porque aquele que é sepultado, o morto não volta mais. Então, se o batismo é o sepultamento, tem que haver o sepultamento da velha criatura. Se a velha criatura voltou,
Não é que essa velha criatura voltou. Pelo contrário, ela nunca morreu. Ela nunca morreu. Porque se tivesse morrido e sido sepultada, ela não voltava. Pastor, você está querendo dizer que depois que eu batizar eu não posso pecar mais? Não, a falha todo homem tem. O problema é aquela pessoa que não batizou, ele passou pelas águas. Há uma diferença entre batizar e passar pelas águas. Às vezes ele passou pelas águas, entrou um pecador seco, saiu um pecador molhado. Não houve mudança. Como os discípulos de Jesus, os apóstolos falavam, que a árvore vai ter que ter novos frutos. Por exemplo, se você mata uma árvore daninha, trabalha a terra e joga uma nova semente, vai nascer uma nova árvore. Essa é a ideia do batismo. Um novo, algo novo. Aí você tira a erva daninha, joga uma semente de laranja, vai nascer um pé de laranja. Vai dar o quê? Laranja. Ou vai dar a erva daninha? Porque se nascer um pé e não der laranja, der erva daninha, então a semente que foi lançada na terra não nasceu. Porque ainda tinha aquela raiz ali. A raiz da erva daninha também não foi arrancada, porque ela voltou. Por que voltou? Porque não morreu. Não morreu. Então a ideia do batismo é essa, o sepultamento, segundo Paulo. Mas tem gente que fala, mas Paulo, mas João batizava, e Mateus que pregou, Mateus 28 fala sobre o batismo. Então eu anotei aqui, e vou encerrar esse vídeo em seguida, o batismo, que é o batismo segundo João Batista, segundo Paulo e segundo Pedro. Segundo João Batista, o batismo é para arrependimento de pecados. Arrependimento de pecados. A ideologia de Paulo eu já falei, agora eu quero falar sobre João Batista. Arrependimento de pecados. Então tem que haver um arrependimento. Batizar e nascer de novo. O porquê muita gente passa pelas águas e volta a praticar? Porque não houve um arrependimento. Houve um remorso. A pessoa ficou com remorso, triste, foi lá, batizou depois do remorso. É passageiro, passou, a pessoa voltou às velhas práticas. Voltou a praticar as suas velhas obras. Não houve um arrependimento. Por quê? Porque voltaram às velhas obras. Foi o que o Paulo fez. Paulo batizou o pessoal de Éfeso, e quando ele volta, ele vê eles praticando as mesmas obras, e piores ainda. Então ele fala, ué, então não batizou. Aí ele vai e batiza de novo. As mesmas pessoas. Você vê que quem prega um versículo isolado de Efésios 4:5, está pregando um versículo isolado, porque em Atos 19, Paulo volta e batiza de novo. Eu não estou querendo dizer aqui que você deve batizar de novo. Eu estou querendo dizer que existe um batismo só. O resto é passar pelas águas. Tem que haver o sepultamento da velha criatura. E aí, pastor, então eu devo ou não devo batizar de novo? É você quem sabe. Houve ou não um batismo na sua vida? Depois que você passou pelas águas, o que mudou? Nada mudou. Então não houve batismo. Não, pastor, mudou, mas eu caí. Então levanta, se arrepende e segue em frente. Não precisa batizar de novo. Mas pastor, eu sinto no meu coração. Então se você tem dúvida do seu batismo, então já não é batismo. Porque o batismo, você não pode ter dúvida. Você tem que batizar com ela. Eu batizei. Se você tem dúvida em relação ao seu batismo, foi porque não te explicaram o que era batismo. E se você batizou sem estar consciente do que é um batismo, também não houve um batismo. Porque você tem que saber o que é batismo. Tem gente que fala, vou batizar para ser salvo. Se você batizou na intenção de ser salvo, não houve batismo. Porque o propósito do batismo é arrependimento dos seus pecados, remissão dos pecados. Salvação é outra coisa. Então, existem muitas questões sobre o batismo, mas eu quero deixar bem claro exatamente essa que colocaram nas perguntas, que perguntaram para nós. Efésios 4, versículo 5. Um só Deus, uma só fé, um só batismo. Pronto, pegou um versículo isolado. E agora eu estou te falando que a mesma pessoa que disse isso em seguida batiza de novo, as mesmas pessoas. Então, há uma contradição aí. Será que Paulo caiu em contradição? Será que Paulo pregou uma coisa e viveu outra? Não. Ele viveu o que pregava. Porque para ele era o sepultamento. E quando ele olhou,
As pessoas não tinham mudado. Então ele tem que batizar de novo. Eu particularmente batizei, passei pelas águas 3 vezes, mas só batizei uma. A primeira foi porque minha família era evangélica, mesmo eu fazendo coisa errada, a família, cheguei na idade de batizar, batizei. Mas não mudei. Segunda vez foi porque eu queria ser obreiro na igreja, batizei, depois fui para o mundo. Aí eu te pergunto, houve um batismo? Eu batizei porque a família queria. A segunda vez eu batizei porque queria ser obreiro. Não é o propósito do batismo. Mas a terceira vez que eu entrei nas águas, ou seja, passei 3 vezes pelas águas, mas só batizei uma vez. Porque das 3 vezes, o único que foi batismo foi quando eu falei, eu me arrependo, Senhor, dos meus pecados, quero nascer de novo. E dali por diante, irmãos, eu só servi a Deus. E fui indo, voltei a ser obreiro, fui ser consagrado pastor, casei, hoje sou pastor, né? E prego a palavra de Deus. Então, irmãos, o que eu quero falar é não fica vivendo versículo isolado. Viva a tua fé. Um só Deus, uma só fé, um só batismo. Se você tem dúvida em relação ao seu batismo, já não é batismo. Porque se você tem dúvida é porque não foi te explicado o que é batismo. Se você batizou sem saber o significado do batismo, então não, você não tem batismo. Se você tem dúvida, não há batismo. Eu não tenho dúvida em relação ao meu batismo e não tenho dúvida de que hoje eu sou um homem batizado e que sigo uma palavra, pratico uma palavra verdadeira. E não fico me isolando a versículos isolados, não. Nem indo por cabeça de pessoas que querem ensinar, porém nem como que fala, investir um tempo em aprender. Tem pessoas que eu vou prego pela fé. Tá, cuidado de ficar pregando besteira aí. Cuidado de pregar em besteira, porque tudo que nós falamos aqui, eu tenho um respaldo bíblico aqui para você. Todinho, um respaldo na palavra de Deus. Segundo Mateus, segundo João, segundo Marcos, segundo Lucas, segundo Paulo. Mostrando a você o que é o batismo. Então cuidado, falando que prega no Espírito, que se você falar que prega no Espírito, se estiver usando o nome do Espírito Santo em vão, nem perdão tem. Não tem, é blasfêmia. Cuidado de pregar besteira, pastor. Então, Deus abençoe vocês, que essa mensagem esclareça um pouco aí as dúvidas, né? E quem quiser mais detalhes, entra ali no nosso WhatsApp, no nosso site tem, e pode deixar sua pergunta que eu respondo lá pessoalmente. Deus abençoe vocês em nome de Jesus.